Boa tarde, companheiros. Bom, nós temos aí como uma questão chave o balanço da política que foi seguida pela esquerda na questão da eleição das mesas da Câmara e do Senado, né? Nós já falamos muito nisso daí, mas é importante agora tirar um balanço dos acontecimentos, um balanço político, um balanço que mostre a realidade do que aconteceu e a validade, ou nesse caso, a falta de validade da política da esquerda em relação ao problema, né? Primeiro comentário que eu gostaria de fazer sobre isso é o seguinte: a esquerda parlamentar se meteu nessa política, né? Uma política extremamente oportunista, de apoiar os golpistas de 2016, aqueles que elegeram Bolsonaro, criaram toda uma verdadeira cortina de fumaça em torno do problema de quem são essas pessoas, dizendo que eles são a ala democrática e tudo mais do regime político, que eles são um apoio para a luta contra o fascismo e tudo mais, né? E depois da eleição, não fizeram absolutamente nenhum balanço, né? O único balanço que foi apresentado... Eu vi dois balanços que me chamaram a atenção. O primeiro deles é do PCdoB, que falou que foi um grande avanço da Frente Ampla, que é um balanço, digamos assim, típico da esquerda pequeno-burguesa, quer dizer, você precisa contrariar a realidade para favorecer uma política que você levou adiante, né? Ninguém no mundo consegue ver em que isso daí foi um avanço de nada. Já vamos falar disso aí. E o segundo, que é outra característica também muito marcante da esquerda pequeno-burguesa, é o balanço do PSOL, ou de um setor do PSOL, que falou que procurou demonstrar que a esquerda toda apoiou o Baleia Rossi, foi um fracasso, mas o PSOL não. O que é outra mentira, porque o PSOL já está... A política do PSOL ficou muito clara, né? Eu não sei se é um problema de enganar quem não sabe nada. A gente não consegue acompanhar, nesses casos aqui, a profundidade da astúcia desse pessoal. Mas o fato é que todo mundo sabia que a posição dentro do PSOL era apoiar o Baleia Rossi, seja no primeiro, seja no segundo turno. Uma parte queria apoiar no primeiro turno e uma parte queria apoiar no segundo turno. Esses dois balanços mostram a indigência política da esquerda, porque é um acontecimento muito importante, um acontecimento do qual, obrigatoriamente, né, a esquerda teria que tirar conclusões, teria que fazer uma avaliação, uma reavaliação da sua política. A própria ausência de balanço denota que, na realidade, né, o conjunto da esquerda parlamentar, no caso, né, nem todos os grupos de esquerda apoiaram essa política. É uma política que não tem um direcionamento claro, né? Eles não sabem exatamente o que estão fazendo, a política deles não tem um fundamento na realidade, é uma política baseada na esperança de que as coisas melhorem, né? E também, em grande medida, na ilusão, né? Quer dizer, quando você não consegue estabelecer uma política baseada em realidades, em fatos reais, quando você não consegue fazer avançar de nenhuma maneira os acontecimentos, então você recorre a uma política totalmente ilusória. O interessante é que essa política ela foi apresentada como sendo o cúmulo do realismo político, né? Ninguém gosta de lembrar o que aconteceu na semana passada, a esquerda em geral não gosta de lembrar, a burguesia nem falar, né? Mas a gente precisa lembrar aqui, né? Muita gente falou
que o apoio aí era uma política séria e realista, porque não adiantava nada, né? Essa é uma citação literal de comentários da época, não adianta nada você marcar posição, você tem que ganhar coisas concretas, né? Então, as pessoas que fizeram esse tipo de avaliação deveriam agora mostrar por que eles não ganharam nada de concreto, ficaram numa posição totalmente desmoralizada, né? E a coisa toda foi um completo fracasso político. Mas ninguém vai fazer isso daí, logicamente. Bom, eu acredito que o resultado da eleição da Câmara ele é uma chave fundamental para entender a situação política, isso é, para quem queira efetivamente entender a situação política, né? Nós temos assinalado aqui, nós, PCO, que a chamada Frente Ampla é uma pura fantasia. Por quê? Porque a maior parte dos partidos burgueses, a totalidade dos partidos burgueses, não apoiará nenhuma alternativa ao Bolsonaro que não seja igualmente ruim ao Bolsonaro. Né? Por exemplo, apoiariam, sei lá, um Dória, que é um indivíduo tão direitista, tão repressor quanto o Bolsonaro, e muito mais agressivo na política de destruição da economia brasileira e de destruição das condições de vida dos trabalhadores. Mas apoiar um candidato pela democracia ou qualquer uma dessas fantasias, isso aí nunca teve colocado. Aí o que nós vimos? A esquerda foi lá, montou uma frente com esse setor da burguesia, que precisava impedir o Bolsonaro de controlar o Congresso, e, na hora H, a burguesia toda abandonou essa frente e foi para o Bolsonaro. E só quem apoiou o candidato da direita foi a esquerda. Quer dizer, isso aqui mostra que a chamada frente com a direita democrática, a direita civilizatória, é uma pura fantasia. É uma frente com ninguém, na realidade. Quer dizer, a esmagadora maioria dos partidos de direita, né, apesar de todo o discurso contra o Bolsonaro, apoia o Bolsonaro. Né? O Michel Temer, que é chefe do MDB, tá? O Baleia Rossi, um pupilo do Michel Temer, está no governo Bolsonaro. O DEM, o presidente do DEM, né, o ACMzinho, se integrou na frente pró-Bolsonaro e falou que não se pode descartar o voto no Bolsonaro em 2022. Quer dizer, se a gente for interpretar adequadamente essa declaração dele, isso aí quer dizer que, salvo um engano, salvo alguma ocorrência muito inesperada, vão apoiar o Bolsonaro em 2022. Já não estão vendo nenhuma alternativa melhor. Um setor da burguesia ainda procura estabelecer uma candidatura, mas a maior parte dos partidos burgueses e tudo mais estão com o Bolsonaro. Quer dizer, o que a eleição na Câmara mostrou é que essa direita antibolsonarista, civilizada, simplesmente ela não existe. A vitória do bolsonarismo na Câmara foi uma vitória acachapante. Primeiro foi uma vitória no primeiro turno, que ninguém previa isso daí. Né? Ele teve uma maioria esmagadora de votos e mostra que, logicamente, a esmagadora maioria da burguesia está com ele. Não está com nenhuma oposição. Logicamente que as pessoas destacaram que houve compra de votos e tal, mas isso é uma coisa, digamos assim, dentro da bandalheira que é o Congresso Nacional, uma coisa corriqueira. Eu diria até que é um modo natural de funcionamento do Congresso, essa compra dos deputados, né? Poucas pessoas do Brasil teriam a coragem de afirmar que os deputados e senadores não são, né,
o cúmulo da fisiologia. Muito pouca gente teria a ideia de contrariar essa tese aqui, que seria absurdo. Alguns, como sempre, há muitos otimistas de plantão, né, que querem ver tudo cor-de-rosa, falaram o seguinte: não é que o Bolsonaro ganhou, é o Centrão que tomou conta do Bolsonaro. Quer dizer, o otimismo, nesse sentido, é uma coisa maravilhosa, porque permite a você, né, ver tudo de bom mesmo nas piores situações. Então, pode ser que nada dê certo para você, mas você, sozinho lá, nesse estado de alienação mental total, você vai ficar muito feliz com você mesmo ao falar que está tudo muito bem. Não é fato isso daí. Né? Nós já vamos discutir esse problema. Né? As eleições mostraram que não existe a direita democrática. Ou se ela existe, né? Eu acho que se algum otimista falar, não, ainda tem o Rodrigo Maia e o Baleia Rossi, pelo menos, né? Tem uma meia dúzia de deputados lá. Se existisse, né? Eu acho que isso aí não vai para lugar nenhum, porque esse pessoal já apoiava o Bolsonaro de antes, né? Seria uma força política residual dentro do Congresso Nacional. Já não é uma força política expressiva. Né? Basta fazer a contagem e a gente vê que esse pessoal teve 150 votos, cerca de 80 votos, ou mais até, seriam dos partidos da esquerda e da direita, que procura se apresentar como esquerda, como PDT e PSB. Então, onde é que está essa força? Né? Vocês vejam o seguinte: nós passamos aqui meses com um monte de gente falando que era preciso ir a reboque desse pessoal, que esse era o caminho da salvação. E quando você abre o olho, você descobre que esse pessoal não é nada, não tem força nenhuma, não tem poder político nenhum, não é nada. Quer dizer, o pessoal estava correndo atrás de uma miragem. Esse esquema de aliança com setores da burguesia que não tem peso real, né, na burguesia, isso não é uma novidade no cenário político. Né? É comum, né, é muito comum o esquema de frentes populares, onde você faz a frente das organizações dos trabalhadores, dos partidos que dirigem essas organizações, com um resquício de burguesia. Né? Num dado momento, o Trotsky chamou isso daí de sombra da burguesia. Quer dizer, pessoas que falam em nome da burguesia, mas não representam efetivamente, de uma maneira concreta, no dia a dia, a burguesia enquanto tal. Né? Quer dizer, na atual situação, o que nós vemos aí é que, se bem essas forças, né, que se opõem ao Bolsonaro não sejam ainda uma sombra da burguesia, não chega a ser tanto, elas, evidentemente, não dão conta, né, da luta contra o bolsonarismo. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, é absolutamente claro que a luta deles contra o bolsonarismo é uma luta de oportunidade, é uma coisa de conveniência. Não há nenhuma luta contra o bolsonarismo em si. É apenas uma disputa política pelo controle do Estado com o bolsonarismo, mas não uma rejeição daquilo que o Bolsonaro representa, de forma nenhuma. Né? Isso, inclusive, ficava claro no período anterior pela superficialidade da campanha contra o Bolsonaro. Né? São alguns temas que esses setores da burguesia condenavam, principalmente a questão da vacina, né? E não uma oposição de conjunto. Quando a oposição ela se concentra em alguns temas e temas superficiais, você percebe que se trata de uma mera competição eleitoral e não de uma verdadeira luta política. Então, quer dizer, a política da esquerda, o balanço a ser tirado desses acontecimentos pela esquerda, se a esquerda fosse capaz de tirar um balanço, é que essa tática deveria ser completamente abandonada. Né? Tem que esquecer esse pessoal, não tem nada
ninguém vai ganhar nada com isso, isso daí não vai para lugar nenhum, não vai resolver nenhum problema, era tudo uma grande fantasia, né? Uma grande fantasia política. Logicamente que a esquerda não vai concordar com isso. Aqui, eu acho que é preciso fazer um comentário que é importante, que é o seguinte. Dentro da esquerda, os reformistas, aqueles que estão sempre numa política de acordo com a burguesia, procuram apresentar a nossa posição, que é uma posição revolucionária, como sendo uma posição idealista, no sentido, né, de que a pessoa não está no mundo real, está naquele mundo das ideias, etc. e tal. Uma posição sonhadora, uma posição que se baseia em coisas que não são reais, e a posição deles é real. Durante todo esse debate sobre a Frente Ampla, procuraram apontar isso daí. Quer dizer, o mais realista seria você fazer a frente com o Baleia Rossi, com o Rodrigo Maia, com o Fernando Henrique Cardoso, etc. e tal. Porque isso aí soma forças, etc, 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 etc. E aí o PCO que sonha com uma revolução, etc. e tal. Dá para ver pelo balanço que foi feito aqui que não se trata disso. A nossa posição é realista. A deles é uma fantasia. Porque nós não condenamos, né, a frente com os partidos de direita por motivos ideológicos. A eles são de direita, não vamos fazer uma frente com a direita porque eles são de direita. Nós condenamos porque isso daí justamente não era uma realidade. Não havia possibilidade de fazer uma frente com a direita contra o Bolsonaro, porque a direita apoia o Bolsonaro, nós falamos desde o começo. A maior parte da direita apoia abertamente o Bolsonaro, e uma outra parte apoia com restrições. Nós falamos, o Bolsonaro foi colocado no governo por essa direita. E se chegar a hora de votar, né, em 2022, por exemplo, para usar um termo de uma referência para entender melhor a situação política, eles vão votar no Bolsonaro contra a esquerda. Não tem a menor dúvida. Nós falamos isso desde o começo. Quer dizer, portanto, a nossa posição é realista e a posição deles era fantasiosa, era um sonho cor-de-rosa. Eles gostariam, né, eles imaginaram, né, que os elementos da direita iriam lutar contra o Bolsonaro. Pura fantasia, pura imaginação. Que é o que tem sido a política desses setores da esquerda desde o começo. Quando nós falamos que ia ter golpe, ao invés deles analisarem o problema, analisar a situação internacional, ver as coordenadas todas e falar, não, há uma ameaça de golpe efetivamente, começaram negando a possibilidade, não é que eles negaram que houvesse uma tentativa, negaram, inclusive, a possibilidade de golpe, né? Uma frase muito comum na época era o seguinte, o Brasil tem uma democracia sólida, o que, dito hoje, né, é uma coisa ridícula de se falar. Agora, essa frase está sendo usada para descrever os Estados Unidos, para descrever a França, o que é um sinal de que a solidez da democracia norte-americana ou francesa não está lá indo muito bem, né? Então, eles simplesmente ignoraram. Quando veio todo o negócio do impeachment da Dilma, tinha a ilusão de que a Câmara fosse votar contra, o Senado fosse votar contra. Nós falamos, só o povo na rua pode derrotar o golpe. Na hora de votar, né, a Câmara foi comprada numa extensão infinitamente maior do que essa eleição agora para presidente da Câmara. E o Senado, idem, né? As duas votações foram avassaladoras. Então, mais uma fantasia. Quando começaram a ameaçar o Lula de condenação e de prisão, nós falamos, isso aqui é um golpe de Estado, é um segundo golpe de Estado, que é para garantir que na eleição de 2018 ganhe o candidato da direita. Aí, novamente, as vozes super otimistas vieram e falaram assim,
Não, ninguém vai prender o Lula. Você acha que vão prender uma pessoa como o Lula, um homem respeitado internacionalmente, na ONU, não sei o quê, não sei o que lá, o Barack Obama chamou ele de o homem, e papapá, tudo um papo furado, né? Que não prestava atenção nas realidades da situação política. Qual era a realidade? Você dá um golpe, você, logicamente, como você não quer estabelecer uma ditadura militar de cara, né? Havia essa possibilidade do golpe militar, mas era a possibilidade mais custosa para a direita. Como você não quer estabelecer essa possibilidade, você vai para eleições controladas. E nas eleições você elege o candidato à direita e parece que não foi um golpe, que tudo foi uma coisa institucional, normal, legal, legítima, etc. e tal. Bom, o Lula foi condenado em vários processos de uma maneira completamente fraudulenta, né? Nós denunciamos na época que o processo era todo fraudulento, que o processo era todo controlado pelo imperialismo, não era só que ele era fraudulento, né? E agora veio à tona que é exatamente isso. O processo é todo extremamente fraudulento. Mas aí as pessoas não queriam acreditar. Aí veio a ideia de que em 2018, né, o Lula não pode concorrer, mas o Haddad vai ganhar a eleição no primeiro turno. Quer dizer, e aí nós estamos aqui, com essas ilusões. Quer dizer, não houve uma única dessas fantasias que mostrou ter alguma realidade, né? E a frente ampla, digamos assim, é um degrau ainda inferior de fantasia, né? Porque já houve o golpe, já tiraram o Lula de cena, já apoiaram o Bolsonaro, os democratas em várias coisas são mais direitistas do que o Bolsonaro. Por exemplo, a política que o Dória leva em São Paulo é mais agressiva contra a população do que até a política do Bolsonaro, que todos esses democratas apoiam. Na questão da vacina, né, é preciso falar um pouquinho da questão da vacina, porque isso é outra questão que já está esquecida também. Quando começou a pandemia, o pessoal, para se opor ao Bolsonaro, se agarrou na barra da calça do senhor João Dória. Dória virou um herói da esquerda, uma coisa que não apenas grotesca, como até mesmo repulsiva, né, de se ver. Nós falamos naquele momento que esses governadores e tal, eles tinham igual responsabilidade que o Bolsonaro, porque, apesar da diferença no discurso, que não vale nada, né, que político não pode fazer um discurso bonito aí para a plateia gostar? Né? Mentir para o povo é quase que sinônimo de ser deputado ou representante público. Nós falamos que eles não estavam fazendo absolutamente nada. Nada de nada de nada. O isolamento social era uma folha de parreira para ocultar a ausência total de iniciativas. Aí uns malucos histéricos da esquerda, assustados com a pandemia e achando que, pelo fato de eles estarem assustados, eles tinham razão em tudo, começaram com o negócio de fique em casa. Não sei se todo mundo lembra, um ano atrás, o fica em casa. Hoje em dia já também não vigora, né? Eu me lembro que em vários programas, vários debates que eu fiz, eu fui insultado por um monte de gente por causa desse fique em casa. Cadê o fique em casa? Não tem mais fique em casa. O pessoal está todo na rua. Agora não faça festa, né? O fique em casa se transformou em não faça festa. Quer dizer, o pessoal, na realidade, gosta de ser feito de palhaço, porque acreditar nessas coisas é inacreditável. Agora nós estamos nessa situação, né, no Brasil. Nós estamos numa situação que é a seguinte: nós continuamos não tendo nada, a situação está piorando dramaticamente, né? Está totalmente fora de controle. O caso do Amazonas é um alerta para todo o país, porque isso daí pode se estender e acontecer no país inteiro, né?
não tem vacina, não tem sistema público organizado para vacinação, não tem nada. Ninguém sabe, inclusive, o que vai acontecer. Sabe se vai ser vacinado amanhã, não sabe se vai ser vacinado no ano que vem. Ou se nunca vai ser vacinado, não sabe com que vacina vai ser vacinado. A vacina que o Dória apresentou aqui do Instituto Butantan tem metade da eficácia, quer dizer, uma coisa totalmente fora de controle. E a esquerda continua, uma boa parte da esquerda continua tapando o sol com a peneira. Por exemplo, veja no caso do Amazonas. O caso do Amazonas, todo mundo atribui ao Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, logicamente, que é responsável, porque ele é presidente da República e ele deveria estar atuando, coisa que ele não faz absolutamente nada. Mas o prefeito de Manaus, que é o prefeito que saiu na eleição, até o momento que começou a crise, era do PSDB. Ninguém fala disso. É um dos principais dirigentes do PSDB. Ninguém fala absolutamente nada disso. Ninguém fala, por exemplo, que um dos principais centros de desastre da pandemia é São Paulo, que é o Dória, que é considerado o salvador da pátria na questão da vacina. Ninguém fala que todos os governadores estão tentando forçar a população a assistir, a voltar às aulas, sem nenhum tipo de condição para que isso aconteça. Ninguém fala nada disso. Quer dizer, caíram numa alienação política total. Quer dizer, a única maneira de você avançar seria fazer um balanço claro de toda essa situação. Nós tivemos aí um ano de desastres, e esse um ano de desastre é um ano de desastres também na política da esquerda de conjunto. E agora a esquerda, a grande política da esquerda é o seguinte: depois de terem feito a campanha eleitoral do Dória, a esquerda quer agora lançar um candidato da esquerda para as eleições. Se é que isso daí realmente é uma realidade, A gente viu na reação do Guilherme Boulos ao anúncio do PT, nós vamos discutir a questão do anúncio do PT aqui, que para ter um candidato de esquerda seria primeiro importante discutir um projeto. Quer dizer, então, isso significa o quê? Que a política da esquerda seria lançar um candidato de esquerda, não é lançar um candidato da Frente Ampla. Onde é que foi parar a Frente Ampla? O que aconteceu com a Frente Ampla? Não tem mais Frente Ampla? Por que não tem mais? Quer dizer, vocês podem notar que é uma política sem rumo. A pessoa vai de acordo com a situação e, portanto, não pode oferecer nenhum tipo de solução para nada, absolutamente para nada. Quer dizer, a conclusão dos últimos acontecimentos é a seguinte: primeiro, é preciso ter uma política de total ruptura com todos os setores golpistas, em todas as questões. Os golpistas até agora não mostraram que eles têm uma posição a favor do povo em nenhum problema que foi colocado até agora. Nenhum problema. Em nenhum problema eles tiveram uma posição que pudesse ser apoiada por ninguém. Segundo, é evidente que a direita ela trabalha com uma alternativa. Quer dizer, ou se consegue criar artificialmente uma candidatura para concorrer com o Bolsonaro, João Dória, Luciano Huck, alguma outra pessoa, ou nós vamos para uma eleição igual a de 2018. Diante da possibilidade de que o PT possa ganhar a eleição, porque o pessoal fala de esquerda, mas o único partido que pode ganhar a eleição
olhando a coisa de um ponto de vista realista, é o PT. Diante da possibilidade de que o PT ganhe a eleição, todo mundo apoiar o Bolsonaro, aí uma parcela da esquerda lança candidatura, como eles fizeram em 2018, lançam candidaturas para ver se eles dividem o voto aí, né, principalmente PDT, PSB, esse tipo de coisa, dividem o voto, efetivamente, porque se o candidato do PT não for o Lula, a divisão do voto vai ser uma divisão. Novamente vai haver essa divisão do voto. Sai Ciro Gomes, sai alguém do PSB, ou sai o PCdoB com o Dino, apoiado pelo PSB e tal, e é isso daí. Nós vamos para uma espécie de reprise chata de um filme horrível, que foi a eleição de 2018. Né? Aparentemente, a política da esquerda é essa daí. Não há nenhuma novidade. E como não há nenhuma novidade, o resultado tende a ser o mesmo e o pessoal tende a ficar cada vez mais desanimado com esse tipo de política da esquerda. Não há independência, né? E a maior parte da esquerda se contenta de ver o Bolsonaro ganhar a eleição. E vão apresentar aí uma série de explicações de por que as coisas têm que ser feitas dessa maneira. Uma coisa que não entra, né, nos cálculos de nenhum setor da esquerda é o problema da mobilização popular. Né? Uma das bases principais dessa política desastrosa, né, uma delas é a tentativa de acordo com os golpistas. A outra é que é possível você mudar a situação por dentro das instituições. Então, o STF não restitui os direitos do Lula. Então, põe outro candidato. Né? É fazer o jogo do jeito que a pessoa que distribui as cartas, que é um hábil trapaceiro no jogo, faz. Então você recebe aquelas cartas e você joga. Você sabe que vai perder, mas você é um fatalista. Né? Temos que jogar assim até que um dia, por um milagre qualquer, a coisa mude e a pessoa seja obrigada a dar as cartas de maneira que favoreça a gente. É uma política totalmente passiva, de adaptação a um regime político que é um regime político em crise, em dissolução, né? E que não vai, né, tolerar aí nenhum governo de tipo progressista. Então, com esses dois eixos de atuação, a esquerda está totalmente perdida.